Primeiro, vamos pensar em uma pilha de pratos. Sempre que um novo prato é inserido na pilha, esse prato é inserido em cima dos pratos que já estão na nossa pilha de pratos. E sempre que vamos tirar um prato da pilha, nós tiramos o prato que está também no topo da pilha de pratos. Isso significa que nunca inserimos ninguém no meio e nunca removemos ninguém do meio da pilha. Uma pilha é uma estrutura de dados em que removemos primeiro os objetos que foram inseridos há menos tempo. Chamamos essa política de LIFO, Last In, First Out. O último a entrar é o primeiro a sair. Vamos definir as seguintes operações para a pilha. A operação de empilhar, ou push, adiciona um item no topo da pilha. E a operação de desempilhar, ou pop, que remove um item do topo da pilha. Vamos ver um exemplo. Ao empilhar A, colocamos A no topo da pilha, depois empilhamos B. Quando chamamos a função desempilha, vamos desempilhar o B, que está no topo. Depois empilhamos C, D, e agora, ao desempilhar, quem está no topo é o D. Mais uma vez, desempilhamos até que a pilha fique vazia. Vamos ver agora como criar o TAD de pilhas. No nosso TAD, nós vamos considerar a variação de lista ligada, em que o primeiro nó da lista é um nó cabeça. O nosso TAD vai contar com as operações de criação da pilha, inserir um elemento no topo, remover um elemento do topo, consultar quem está no topo, verificar o tamanho da pilha e liberar toda a estrutura de dados. A interface do nosso TAD vai estar no arquivo minhapilha.h. Nós vamos reutilizar o TAD de listas ligadas que está no arquivo minhalista.h. Então temos a inclusão desse arquivo na linha 1, depois redefinimos o tipo lista para o nome pilha, e aqui estão as assinaturas das funções disponíveis na interface do nosso TAD. A implementação do TAD vai estar no arquivo minhapilha.c. Temos a inclusão das bibliotecas stdio e stdlib e depois a inclusão da interface do nosso TAD, o minhapilha.h. A primeira função que vamos ver é a função que cria a pilha. Ela recebe em um ponteiro para ponteiro o endereço da lista L. Esse endereço vai ser passado para a função criaPilha, que está definido lá no TAD de listas ligadas. Essa função cria o nó cabeça, apontando o próximo para nulo, e também inicializa o campo V do nó cabeça com o valor 0. Nós vamos utilizar esse campo do nó cabeça para armazenar quantos itens temos na nossa pilha. A próxima função que vamos ver é a função que insere um elemento na pilha, a função de push. Essa função ela deve inserir sempre no começo da pilha. Então, se seguirmos essa ordem 1, 2 e 3, o 1 vai ficar no final, o 2 no meio e o 3 no começo da pilha. Vamos reutilizar a função insere começo do nosso TAD de listas ligadas, passando o valor que está no ponteiro P, que aponta para o nó cabeça, e o valor da variável que deve ser inserido. A única alteração que fazemos é incrementar o campo V do nó cabeça, que inicialmente estava com 3, para mais 1, então nesse caso 4. Vamos supor que vamos inserir depois o item 5. A função insere começo, ela vai criar um novo nó e vai fazer com que esse novo nó aponte para o nó 3, e a nossa lista ligada fica dessa forma. Quando precisarmos remover alguém da pilha, o nó que está no início é quem vai ser removido, garantindo com que o último item que foi inserido na pilha seja o primeiro a ser removido. A função que retorna o topo da pilha recebe em um ponteiro P o endereço do nó cabeça, cria um ponteiro aux que vai apontar para P próximo, ou seja, para o primeiro item da lista ligada, e esse item é o nosso topo da pilha, que vai ser retornado aqui com aux_v. Se aux apontar para nulo, significa que a nossa lista ligada está vazia e que a pilha não tem item nenhum. Nesse caso, retornamos o valor -1. Assim como comentamos no vídeo de filas, em uma pilha você não pode acessar os elementos que estão depois do topo. Você só tem acesso ao elemento que está no topo da pilha.
Para acessar os outros elementos, você precisa remover esse topo e quando o próximo elemento for o topo da pilha, você vai ter acesso a ele, mas nunca aos outros. A função que remove um item da pilha, ela também recebe em um ponteiro P o endereço do nó cabeça e vai agora reutilizar a função do nosso TAD de listas que remove no começo. Isso significa que esse primeiro nó vai ser removido e o ponteiro do nó cabeça vai apontar para o próximo nó. Acrescentamos também essa linha para decrementar o valor que estava no campo V. Esse valor indica quantos itens tem na nossa pilha. Dessa forma, para retornar o tamanho da pilha, basta consultar no campo do nó cabeça, que é passado como parâmetro para o nosso ponteiro P, qual é o valor de V que está lá. Percebam que o usuário do TAD ele não pode acessar diretamente P seta V para saber o tamanho da pilha. Ele precisa chamar sempre a função pilha tamanho. Isso porque você pode, em algum momento da sua implementação, decidir guardar o valor do tamanho da pilha em um outro nó, ou decidir que não vai guardar o tamanho aí, e aí você faz uma nova função que anda na pilha para decidir o tamanho dela. O usuário ele não precisa saber como o tamanho está sendo calculado, porque ele sempre vai acessar através da interface e nunca diretamente os dados. E para finalizar, temos a função pilha liberar, que recebe em um ponteiro para ponteiros P o endereço da nossa lista e vai chamar a função libera lista do nosso TAD de listas ligadas. A função libera lista vai apagar todos os nós da nossa lista ligada. E no final, L vai estar apontando para null. Vamos ver agora um programa que utiliza o TAD de pilhas. Temos aqui já implementadas a interface do TAD, temos também a implementação do TAD e temos um programa que utiliza o TAD. Esse programa inclui a interface do nosso TAD, declara um ponteiro P do tipo pilha e chama a função criar. A função criar, ela reutiliza o TAD de listas, que vai criar um nó cabeça para a lista ligada. Mas percebam, o usuário do TAD de pilha não precisa saber disso, ele só precisa saber que é preciso chamar a função pilha criar. Na sequência, temos um laço que vai de 1 até 9, inserindo esses valores na pilha. Vamos desenhar essa pilha aqui. Primeiro, o 1 vai ser inserido, depois o 2 e assim por diante, até o 9. Na sequência, vamos acessar os valores da pilha. Para isso, nós vamos utilizar a função pilha tamanho. Enquanto o tamanho for maior do que 0, nós vamos imprimir o que está no topo da pilha e depois vamos remover quem está no topo da pilha. Nesse laço, inicialmente quem está no topo é o 9, então vamos imprimir o 9, pular uma linha e remover quem está no topo da pilha. Depois, o próximo vai ser o 8, o 7, até o 3, o 2 e o 1. No final, chamamos a função pilha liberar, que vai liberar a nossa estrutura de listas ligadas. Vamos executar esse código. Relembrando que, para compilar um código distribuído em diferentes arquivos, nós precisamos gerar primeiro os códigos objetos. Para isso, executamos o GCC com a opção "-c". Depois, vamos compilar o TAD de lista e o TAD de pilha. No final, vamos fazer a ligação do meu programa.o com os TADs minha lista e minha pilha, e o arquivo executável vai ser renomeado para o nome de meu programa pilha. Podemos ver aqui o arquivo executável gerado. Vejam, na saída, quem estava no topo da pilha era o 9, depois o 8, o 7, até o 3, 2 e 1, conforme esperávamos.